No dia 4 de fevereiro é celebrado o Dia Mundial de Combate ao Câncer, pois é um assunto sério que merece a nossa atenção. A data, criada em 2000, é uma iniciativa global organizada pela União Internacional para o Controle do Câncer. O principal objetivo é aumentar a conscientização, além de ser uma oportunidade para disseminar informações sobre prevenção, controle e tratamento do câncer. Para falar sobre o tema, convidamos o Dr. Júlio Vieira de Mello, médico oncologista da Unimed Três Rios. Quando a gente pensa em câncer mais incidente, a gente tem que falar do câncer de pele, não melanoma, né? A gente tem mais ou menos 170 mil novos casos por ano. Mas como é um tumor normalmente curável com procedimento cirúrgico, normalmente ele fica com dermatologista ou cirurgião plástico, pouco ele vem para a mão do oncologista. Quando a gente pensa nos tumores que o oncologista normalmente vai tomar as decisões e ajudar no processo terapêutico, entre as mulheres a gente tem o câncer de mama com 66 mil novos casos esperados para esse ano de 2021. Para os homens a gente tem o câncer de próstata com 65 mil novos casos esperados para esse ano. Somando homens e mulheres, a gente tem em terceiro no ranking o câncer de cólon, né, o câncer de intestino, com mais ou menos 40 mil novos casos por ano, e em quarto lugar a gente tem o câncer de pulmão, com cerca de 30 mil novos casos por ano. A importância do diagnóstico precoce é que a oncologia está diretamente relacionada à cura, né? Quanto mais precoce o diagnóstico, maior a nossa taxa de cura. Todas as doenças que são diagnosticadas em fase inicial, habitualmente nem requerem alguma complementação terapêutica, então a taxa de cura é muito alta. Quando a doença é diagnosticada numa fase mais avançada, vai requerer mais modalidades terapêuticas e nem sempre a gente tem a cura como objetivo. Às vezes, os primeiros sintomas de câncer podem se sobrepor às demais doenças ou lesões mais comuns. Por isso, ao menor sinal, é sempre importante procurar ajuda médica. Os sintomas eles estão normalmente relacionados ao tipo de tumor, né? Por exemplo, o câncer de mama, habitualmente o sintoma inicial é a presença de um nódulo mamário, né? Quando a gente pega o câncer de próstata, né, normalmente não tem um sintoma muito característico na fase inicial da doença, por isso que se faz necessário o acompanhamento regular com o urologista. Quando a gente fala de sintomas mais comuns relacionados a todos os tipos de câncer, a gente tem perda de peso, fraqueza muscular, anemia, como um sintoma geral que normalmente indica uma investigação oncológica. Mas a gente habitualmente trata os tumores ou faz o rastreamento de acordo com o sítio primário. Então as mulheres, né? As mulheres elas devem fazer o acompanhamento regular com o mastologista, na presença de qualquer nódulo, saída de secreção pelo mamilo, retração da pele, da mama, elas precisam procurar o mastologista para poder fazer essa investigação. Também tem que pensar no câncer de colo uterino, né? Que ele não configura entre os 4 principais tumores, mas a gente sabe que ele é muito incidente entre as mulheres. E basta o exame preventivo para conseguir ser detectado. O Papa Nicolau consegue detectar, às vezes, lesões pré-malignas, quando ainda não virou câncer, e faz com que o tratamento seja muito mais simples. No caso dos homens, o mais comum acaba sendo o câncer de próstata, e a gente tem, na maioria dos casos, pacientes sem sintomas, ou então com algum sintoma miccional, com diminuição do jato, com dificuldade urinária, e os casos mais avançados, o paciente pode abrir o quadro com uma dor óssea, por exemplo, mas aí a gente já está falando de um quadro grave com uma doença metastática. Segundo a União Internacional de Combate ao Câncer, a cada ano, mais de 12 milhões e 700 mil pessoas recebem diagnóstico de câncer e 7 milhões e 700 mil pessoas morrem vítimas da doença. Portanto, compartilhe informações corretas e apoie essa luta. Quando a gente fala de tratamento para câncer, né, habitualmente a gente começa pelo tratamento cirúrgico, né, a gente começa com um procedimento cirúrgico, seja uma biópsia ou já o procedimento cirúrgico definitivo. Existem algumas modalidades que são bem conhecidas, como radioterapia e quimioterapia. Radioterapia nada mais é do que a emissão de uma radiação que vai fazer com que tenha uma destruição direta da célula tumoral através da radiação ionizante, ou então ela arranca os radicais livres da molécula de água e tenta lesionar o DNA dessa célula. Isso aí é como se fosse um aparelho de tomografia, como se fosse um tomógrafo, onde o paciente fica deitado, ele recebe a radiação e normalmente não tem nenhum efeito colateral imediato. A quimioterapia é aquele tratamento mais convencional que as pessoas normalmente atribuem a enjoo, queda de cabelo. São tratamentos mais antigos, mas em boa parte dos tumores eles ainda se fazem necessários. São tratamentos que são feitos habitualmente pela veia ou por via oral, que tem por objetivo alterar o ciclo celular do tumor e fazer com que esse tumor seja destruído.
Tratamentos também comuns, né, também são tratamentos antigos, a depender do tipo de tumor, principalmente câncer de mama e câncer de próstata, a gente tem hormonioterapia. São tumores que podem depender do hormônio masculino, testosterona, ou feminino, estrogênio, para poder se desenvolver, e a gente vai e bloqueia a produção desse hormônio, ou impede que depois desse hormônio produzido ele se ligue nos receptores do tumor para que a doença não evolua. Os tratamentos mais novos e mais modernos, a gente tem as terapia-alvo. Terapia-alvo nada mais é do que identificar um alvo terapêutico no tumor e bloquear esse alvo terapêutico. Então a gente faz algumas análises genéticas ou análises imunistoquímicas e a gente tenta definir qual a mutação ou qual alteração provocou essa desordem e a gente vai atrás dessa terapia-alvo para poder bloquear e impedir a proliferação do tumor. Mais novo ainda, a gente tem imunoterapia. No Brasil, a imunoterapia começou há uns 6, 7 anos mais ou menos com o tratamento do melanoma. E hoje em dia a gente já tem imunoterapia disponível para boa parte dos tumores. A imunoterapia a gente tenta desmascarar o tumor para o nosso organismo, para o nosso sistema imunológico. O tumor ele tem alguns mecanismos de defesa, então ele mimetiza uma célula normal, ele impede que os nossos anticorpos, ele impede que os nossos linfócitos atuem de forma protetora. Então a imunoterapia vai fazer com que a gente desmascare esse tumor para o nosso próprio organismo, para o nosso próprio sistema imunológico, liberando os linfócitos para poder realizarem suas funções. Ah, e não se esqueça de seguir a Unimed 3 Rios nas redes sociais. Até mais!